O Rio de Janeiro possui a segunda para a terceira maior economia da União. O seu produto interno bruto, embora crescendo de forma sumamente lenta, baixa e até cadente, pode-se afirmar, ao longo dos últimos 10 anos, é um dos membros mais importantes da União. Ora, ele tem realizado no período 2002 até 2014 mais de 125 bilhões de reais em repasses à União. Me refiro a contribuições fiscais oriundas do Imposto de Renda da Pessoa Física, da Pessoa Jurídica, do IPI, Imposto sobre o Produto Industrial, e outros que tais. Como consequência, ele é um agente econômico que contribui muito mais à União do que recebe da mesma. Isso mesmo que a gente considere créditos recebidos do BNDES, créditos recebidos através de diversos tipos de rubricas econômico-financeiras prevendo repasses. Portanto, o Rio de Janeiro, como credor e sustentador da União, necessita, evidentemente, agir com ela em prol do Brasil e em prol de si mesmo. Então, desse ponto de vista, a União, no momento em que existe um estressamento financeiro, uma quebra, uma literal falência, necessita, sim, dar aporte e auxiliar. Todavia, o grande dilema que, naturalmente, a própria União tem, mesmo que com o presidente Temer oriundo e membro do PMDB, e aqui no Rio de Janeiro com a Alerj dominada pelo próprio PMDB, e também já tivemos o prefeito do Rio de Janeiro, Paes, oriundo do PMDB, e o governador Sérgio Cabral do PMDB, com pesão do PMDB, implica na percepção de que há uma grande dúvida sobre a ética, o comportamento moral e a capacidade de criar exemplar probidade em relação às contas públicas. Logo, a própria União teme que as verbas que possa eventualmente repassar e os acordos que possa fazer com o Estado venham a efetivamente ser aplicados aonde devidos. Agora, não é suficiente isso. Se nós vivemos uma guerra fiscal, portanto, nós vivemos uma era de lutas por apropriação de contribuições fiscais e tributárias entre todas as unidades federativas, na hora em que nós temos um estado do Rio de Janeiro visto no passado e no presente ainda como muito rico comparado com outros estados, estamos esquecendo que aqui existe uma pobreza concentrada que necessitaria ser resolvida localmente e também com as contribuições da União. Portanto, a União não está gerando o repasse de verbas em função dessas confluições, combinações de elementos, e necessitamos, de certa maneira, encontrar a via política, econômica, fiscal, ética, moral, empresarial, que sustentará convenientemente o aporte para uma nova rota de desenvolvimento, crescimento econômico e social para o estado do Rio de Janeiro. É necessário criar anualmente o atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, desenvolver um plano PELOA, que na verdade é um plano anual, um orçamento anual adequado. É preciso criar um plano estratégico digno do nome e é sobretudo necessário acompanhá-lo, dar follow-up, imprimir ritmo para ele com as equipes de servidores públicos dos múltiplos secretariados vigentes e disponíveis. É necessário compactuar convenientemente e criar acordos com o empresariado, com a sociedade, com as comunidades, com todos os cidadãos, enfim. De fato, quando se desenvolve planejamento, o que se quer é evitar erros e desvios. Portanto, o planejamento conveniente prevê o que vai suceder, estuda cenários e, ao mesmo tempo, analisa a probabilidade de ocorrência adequada desses cenários, para então dar e traçar uma rota muito clara para o desenvolvimento econômico, os ajustes que são necessários, a função dos investimentos, logo a promoção da capitalização, sobretudo para infraestrutura e políticas públicas diversas, tais como saúde, segurança pública, educação, desenvolvimento tecnológico, capacitação setorial, investimento em comércio, serviços em geral, banking,
agricultura, indústria, e isso não tem sucedido de forma adequada. A busca de planejamento no estado do Rio de Janeiro ao longo dos últimos 12 para 13 anos é no sentido de querer justificar despesas abertas e escancaradas com base em contratação maciça de pessoal, muito frequentemente, daí criando primeiro dispêndios e depois buscando a receita. Ora, como as receitas vinham despencando e como a renúncia fiscal vinha disparando na tendência da alta, era impossível não prever de que não seria possível fechar as contas. Consequência, no orçamento previram-se preços e valores do petróleo, que turbina 34% da economia, do PIB do Estado, com uma tendência de preços mantidos na alta, a 110, 112 dólares o barril de petróleo. Ninguém com mente sã poderia aprovar isso, porque nós bem sabemos que na era das substituições de energias de hidrocarburantes, o preço do petróleo viria a cair. Nos Estados Unidos, você tem o shale gas, o tight oil, ou seja, você tem o xisto bituminoso com uma nova tecnologia que vai jogando, por conta das inovações tecnológicas nesse grande país, os custos médios de produção do barril para inacreditáveis 38, agora já 32 dólares, dependendo do estado da União, lá nos Estados Unidos. Consequência, também com o uso de energia elétrica para automóveis e outros que tais, o consumo de petróleo iria cair. O estado do Rio de Janeiro e seus dirigentes teriam que saber disso, obviamente, e sabiam. Mas eles escamotearam este tipo de situação e não consideraram preços cadentes do petróleo nem um patamar de preços e valores do barril bem mais baixo. Então, entre 110 e 42, existe um precipício gigantesco, um diferencial absurdo, e quando você considera que esse absurdo foi colocado dentro do planejamento, gera-se o que sucedeu. Acontece o que vimos. Uma tremenda diferença entre receitas correntes líquidas e despesas correntes líquidas. Como consequência, o Estado passou a buscar nos bancos o crédito para fechar as contas. Ora, isso acaba criando juros a pagar, amortizações a pagar, e não havia condições de acreditar que isto pudesse ser sustentável. Então, um planejamento sério deveria encontrar alternativas para as receitas, para evitar tantas renúncias. Renúncias podem ser necessárias, eu defendo certos tipos de renúncias tributárias, sou favorável, sobretudo, para novos investimentos, novos aportes de capital para o Estado que vão criar emprego, que vão gerar riqueza, mas não no módulo e da maneira que isso foi feito e realizado aqui especificamente. Daí, como consequência, nós podemos ver que, por conta deste tipo de discrepâncias escancaradas, o Estado do Rio de Janeiro quebrou e necessariamente, infelizmente, iria quebrar.